O Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais foi criado em 2010 pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, desde 2019, é realizada a campanha Julho Amarelo, para conscientizar sobre a população sobre os riscos da doença. E quem vai conversar com a gente ao vivo sobre prevenção e tratamento é o gastroenterologista, hepatologista, o Dr. Heitor Rosa, que está conosco aqui online. Seja bem-vindo, Dr. Heitor. Muito obrigada pelo tempo do senhor aqui conosco. Bom dia, Marina. É um prazer estar com vocês. Que ótimo. Doutor Heitor, vamos começar então explicando para o pessoal de casa. Existe mais de um tipo de hepatite? Quais são as mais comuns? Sim. Conhecemos hoje pelo menos 8 tipos de hepatites. As hepatites são denominadas pelas letras alfabéticas, à medida que foram sendo descobertas. Então, nós temos a hepatite A, a hepatite B, a hepatite C, D, E e F, sendo as mais conhecidas, mais comuns, a, B, C e D. É assim que nós designamos essas hepatites. Tá certo, doutor. Todas têm o mesmo nome, né? Se chamam hepatites. Quais são as principais diferenças entre elas? Explica pra gente. Bom, vamos entender melhor o termo. Quando nós falamos de hepatite, isso significa uma inflamação no fígado, que tem diversas causas. As hepatites podem ser devidas a medicamentos, ao álcool, a outras agressões ao organismo, podem ser devidas a um processo infeccioso ou então por vírus. Então, o termo mais comum, quando se fala em hepatite, normalmente se entende hepatite por vírus. E são esses tipos que eu disse para você. A, B, C, D, E. Certo, doutor. Em relação aos sintomas, eles são parecidos em todos os tipos de hepatite ou tem alguma diferença? A hepatite A, ela é muito comum nas crianças e nos adolescentes. E pode ser alguns sintomas como falta de apetite, olhos amarelos, urina escura, fraqueza, febre. Sintomas comuns em diversas doenças virais. A hepatite B também, ela, quando na fase aguda, pode dar esses olhos amarelos, que chamamos de icterícia, febre, vômitos, mal-estar. Mas é possível que muitas hepatites na fase aguda passem despercebidas. A hepatite C, dificilmente nós encontramos uma fase aguda. É mais comum encontrarmos os pacientes numa fase crônica. Certo. Como que é feito o diagnóstico, doutor? Tem exames específicos ou é um diagnóstico mais clínico mesmo? Para cada hepatite tem um exame específico. A hepatite A, nós fazemos o diagnóstico por exames de sangue, um teste específico para a hepatite A. Então, fazemos um teste de fase aguda. Todas as demais, a hepatite B também é um teste de sangue específico para a fase aguda e associado a outros exames que complementam o diagnóstico da hepatite B. A hepatite C também, nós pesquisamos o anticorpo antivírus C também por exames de sangue. Então, o diagnóstico é sempre o padrão ouro do diagnóstico, é um exame de sangue. Embora que o clínico experiente ele já tem uma alta suspeita quando se depara com as queixas do paciente e quando examina. Isso dificilmente passa despercebido.
Certo, doutor Heitor. Agora, como é que se dá o contágio? O senhor explicou que grande parte dessas hepatites são virais, né? Esse contágio, ele é fácil? Ele é um contágio aí que acontece normalmente, como a gente vê o coronavírus aí, que se espalha muito, muito rápido, né? Ou não? Ele é mais difícil de ser espalhado? Felizmente, para as hepatites virais, isso não é bem assim. Na hepatite A, comum nas crianças, nos adolescentes, ela geralmente ela é ocasionada por material infectado, ou seja, por falta de higiene. É que nós observamos nos esgotos abertos, nas chuvas, nas enchentes, em que há um alagamento muito grande, a falta de cuidado com higiene dos alimentos, alimentos que não são lavados, não são higienizados. E, principalmente nas crianças, nós chamamos da transmissão oral fecal, ou seja, a contaminação com as fezes, um material, roupa, mãos, contendo fezes de uma pessoa infectada. Então, a hepatite A, ela tem essa característica diferente das outras formas de hepatite. É essa transmissão oral fecal. Na hepatite B, já é bem diferente. A transmissão, a infecção ocorre nos usuários de drogas, por exemplo, quando repartem as seringas, as agulhas, quando há um contato com sangue, material não bem esterilizado, como é o caso, pode acontecer no manicures ou nas tatuagens. Também o vírus B, nós podemos observar sua transmissão pela via sexual, que é uma transmissão muito importante, quando o parceiro não utiliza o preservativo, a camisinha, então ele pode contaminar sua parceira. Há uns anos atrás, havia o perigo da transfusão de sangue. Hoje, praticamente, isso não ocorre mais, porque a transfusão de sangue já é muito bem examinada e praticamente você recebe um sangue sem o vírus. Outra forma da transmissão do vírus B é nas gestantes. Nós temos que diagnosticar uma gestante, procurando saber se ela tem o vírus B. Em caso positivo, o feto corre o risco de se contaminar mesmo durante o parto. Tanto uma transmissão via placentária, nós chamamos de transmissão transplacentária, e a transmissão durante o parto. Quando se faz um parto natural até, a criança pode deglutir no canal do parto, deglutir um pouco daquele sangue da mãe contaminada. As crianças, até com menos de um ano, podem adquirir esse vírus B e formarem a fase crônica da doença. Cerca de 90% das crianças com menos de um ano vão evoluir para a sua fase crônica. Por isso daí o cuidado entre os exames pré-natais, o cuidado com a gestante de saber se elas são portadoras do vírus B. O vírus C também ele basicamente transmitido por sangue e seus derivados. Podemos observar isso nas hemodiálises, também é observado uma elevada taxa nos prisioneiros, aquelas pessoas que estão fechadas num ambiente comum, e também entre os usuários de drogas. De modo que essa transmissão são sempre transmissões evitáveis. O que falta realmente
a população está alerta para as possibilidades de contaminação. Tá explicado, doutor. Hepatite tem tratamento diferente para cada tipo? Porque o senhor explicou aí, parece que tem muitas diferenças, né, entre as doenças. Então, o tratamento, imagino que também seja específico para cada tipo. A hepatite A, ela praticamente tem uma duração autolimitada. Ela pode ser curada com o médico e até sem o médico. Ou seja, naquelas pessoas com excelente imunidade, o que é a maioria das crianças, dos jovens, a hepatite A não há necessidade de medicação. E, felizmente, a hepatite A não evolui para uma fase crônica, de modo que, terminada a fase aguda, a pessoa já está imunizada e não se fala mais nisso. A hepatite B, na fase aguda, existe um tratamento clínico sem medicação específica, mas um cuidado clínico que ajuda o paciente a evoluir de uma forma tranquila para a cura, o término da fase aguda. Mas na fase crônica, isso é o que nos interessa muito, hoje há tratamento específico para o vírus B. Esses tratamentos hoje são feitos com comprimidos. Hoje utilizamos apenas um comprimido para tratamento da hepatite crônica pelo vírus B e obtemos cura em cerca de 95% das pessoas, ou seja, conseguimos eliminar o vírus em 95% das pessoas. E isso implica num acompanhamento prolongado. Embora o vírus possa desaparecer, mas o especialista acompanha esse paciente por vários anos para ter certeza que não há uma recidiva do vírus. Igualmente para o vírus C. Dificilmente, é raríssimo encontrarmos um paciente na fase aguda. Então, o tratamento da fase crônica do vírus C, felizmente hoje, é um sucesso. Nós obtemos cura do vírus C e apenas com comprimidos. Então, é muito importante que seja feito o diagnóstico da fase crônica do vírus B e do vírus C, porque nós temos medicamento para isso, nós podemos curar os pacientes. Então, os tratamentos são diferentes, mas muito objetivos. Que bacana, né, doutor Heitor? Agora, como o senhor disse, é importante esse diagnóstico, né? Que esse diagnóstico seja feito o quanto antes, né? No caso de hepatites não tratadas, aí, em casos crônicos, ela pode ter que tipo de consequência? Pode até matar, doutor Heitor? O grande problema que nós enfrentamos é exatamente a hepatite crônica, seja por vírus B, seja por vírus C. É preciso diagnosticar, porque eu gosto de lembrar aos meus pacientes que o fígado é um órgão muito paciente, sem trocadilho. Mas o fígado, ele não reclama, ele sofre calado, ele não dói, ele não perturba o paciente, de modo que ele sofre caladinho durante vários anos, sem que haja percepção da doença. E quando dá sintomas, o paciente já está numa fase crônica, ou até mais avançado, a consequência da fase crônica, que é a cirrose. Tanto para o vírus B quanto para o vírus C, uma das formas de evolução da fase crônica é o aparecimento de cirrose. E isso traz consequências terríveis. Nós podemos ter um paciente numa fase crônica bem tratável e podemos até interromper isso, eliminando o vírus, etc. Mas há um paciente que já chega numa fase crônica com cirrose, e aí com
todas as implicações, as consequências da cirrose. Ou seja, aquela formação de barriga d'água, que nós chamamos de ascite, a formação de veias calibrosas do esôfago, que chamamos de varizes do esôfago, ou inchaço nas pernas, são consequências dessa doença crônica, da cirrose, que agora se apresenta dois problemas. Temos que tratar o vírus e temos que tratar a cirrose propriamente dita. Para o vírus C é a mesma coisa. É uma evolução para a cirrose grave, de difícil tratamento, que merece um acompanhamento contínuo, também em que se coloca dois problemas: o tratamento do vírus e o tratamento das consequências da cirrose, que são dois problemas diferentes. E por que tratar o vírus? Por que fazer o diagnóstico? Porque a evolução final de uma hepatite crônica por vírus B ou vírus C pode ser o câncer. O câncer que aparece numa cirrose por vírus B, o câncer que aparece, câncer de fígado, que aparece na cirrose por vírus C. Para se ter ideia do tamanho do problema, hoje, quase que a maioria dos transplantes de fígado são feitos por câncer por vírus C e também câncer por vírus B. Daí a importância do tratamento, porque nós podemos lutar contra o aparecimento do câncer quando nós fazemos o diagnóstico numa fase mais precoce. Tratamos o vírus B, tratamos o vírus C, e com isso vamos prevenir o aparecimento, seja da cirrose ou do câncer. Essa é a luta que nós enfrentamos. É preciso uma compreensão realmente das pessoas que devem procurar os serviços de saúde, procurar os especialistas, não esperar que haja os sintomas perversos da doença, mas procurar um diagnóstico mais precoce. Só o diagnóstico precoce pode ajudar e evitar essas complicações. Tá certo, doutor. É importante, né, também a gente destacar, né, que para que haja esse diagnóstico precoce, a gente precisa fazer ali aqueles exames de rotina, porque, de acordo com o senhor, o fígado não dá sinais ali logo de início, né? Então, apesar de estarmos vivendo uma pandemia, a gente não pode se descuidar aí da prevenção dessas doenças, né, doutor? Faça esse alerta para as pessoas que estão em casa e que muitas vezes têm medo de procurar uma ajuda médica ou procurar fazer aqueles exames de rotina por causa do coronavírus. Uma doença não pode ser justificativa para que a gente se descuide da outra, né? Você lembrou bem. O paciente portador de vírus B ou vírus C, ele é praticamente prioritário para se vacinar contra o Covid. Então, o fato de ser portador de vírus B ou vírus C não contraindica a vacina. E nem o paciente que tem cirrose. Pelo contrário, o paciente que tem cirrose, seja por vírus B ou vírus C, ele tem prioridade. Ele é prioritário para a vacinação contra o Covid. E vale lembrar que o mais importante da nossa conversa além das precauções higiênicas, ambientais, para não se contaminar pelo vírus B e C, é a prevenção pela vacina. É preciso que se entenda que a virose ela é evitada por uma vacina. Assim como, se nós quisermos nos imunizarmos contra o Covid, só a vacina resolve. Não existe nenhum pacotinho milagroso, é a vacina. É assim também para o vírus B e vírus C e vírus A. Vocês devem observar que
a vacina contra o vírus A e B hoje já fazem parte da vacinação das crianças. Já se vacina as criancinhas contra o vírus A e contra o vírus B. O vírus B, quem não se vacinou contra a hepatite deve vacinar. São 3 doses, com 30, no tempo zero, com 30 e com 180 dias. É preciso vacinar. Ao vacinar, você se imuniza contra o vírus B. Ao vacinar a criança, ela está imunizada contra o vírus A. Infelizmente, não temos a vacina contra o vírus C. Nós tratamos a doença, o vírus C, mas só podemos preveni-la com as medidas higiênico-ambientais, etc. Mas para A e B, nós temos a vacina. E só a vacina se previne contra qualquer virose. Maravilha, doutor Heitor, tá feito o alerta então, e a gente agradece muito, viu, a participação do senhor, os esclarecimentos. Muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco, viu? Obrigado, foi um prazer e uma honra. Imagina, a gente que Bom dia agradece. pra você. Bom dia, um grande abraço.